E a gente continua girando a nossa reportagem nesse assunto. O CENIPA, ligado à Força Aérea Brasileira, concluiu a primeira etapa das investigações sobre o acidente com um avião aqui no interior de São Paulo. A gente chama agora o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Quais são os próximos passos desse trabalho, Bruno? Bom trabalho. Oi, Tiago, ótima noite a você, a quem nos acompanha. Exatamente, já foi divulgado então, a gente ouviu a nossa repórter Nicole Fusco em São Paulo com as causas realmente sobre o óbito, mas essa investigação ela vai mais a fundo para tentar entender o que levou a queda da aeronave, na verdade. A investigação vai levar mais um mês para conseguir elaborar um relatório muito completo, muito mais amplo, na verdade, com explicações sobre a situação climática, sobre o estado da aeronave e o que ocasionou, de fato, a queda, até levando esses óbitos de 62 vítimas que estavam na aeronave. Este local, ele continua isolado, na verdade, essa investigação em andamento aqui na capital federal e em São Paulo também, e ao mesmo tempo as informações são compartilhadas com homens da Polícia Federal, com os investigadores que logo nas primeiras horas do acidente eles entram no caso também e continuam investigando. No final de semana eu estava no Instituto Médico Legal em São Paulo, fiquei o final de semana acompanhando aí a chegada dos corpos dos familiares e a gente já adiantava uma informação aqui em primeira mão na Jovem Pan que a Força Aérea já estava se articulando para uma eventual missão de levar os corpos até a cidade final, onde o sepultamento vai acontecer. E hoje, durante o dia, nesta segunda-feira, veio a confirmação de uma informação adiantada aqui na Jovem Pan, que uma aeronave da Força Aérea Brasileira já está em São Paulo, à disposição, aguardando a liberação dos corpos e assim levar os corpos até o destino final. Então, a gente acompanha esse reconhecimento, essa identificação, que não é algo tão rápido, até por conta do estado dos corpos também após este acidente. Esse reconhecimento é feito com informações que são repassadas e assim que essa liberação acontecer, os corpos serão levados numa aeronave da Força Aérea que já está em São Paulo. Tiago. Olha, que deve durar ainda alguns dias e o Bruno Pinheiro, sempre atento, volta daqui a pouco com outros detalhes. E só lembrando que a maioria das vítimas é de Cascavel, no Paraná, e a própria prefeitura da cidade acabou oferecendo um centro de eventos para que os velórios sejam feitos, velórios coletivos, mas desde, claro, que cada família aceite essa proposta da prefeitura. E eu vou já chamar os nossos comentaristas, o Nelson Kobayashi está aqui nos estúdios e Dora Câmara de volta com a gente, é isso? O recesso parlamentar acabou, também acaba o recesso da Dora. Ô, Dora, boa noite para você, bem-vinda de volta. Uma pergunta mais geral, né, nessa questão que a gente está acompanhando. Nós já temos a experiência de cobertura de outros acidentes aéreos, infelizmente, e normalmente as autoridades políticas também, mas também judiciárias, como o Ministério Público aqui de São Paulo, acabam agindo rápido devido ao clamor e da necessidade, não é isso? Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. É muito chocante. Acidente aéreo é sempre muito chocante porque, de geral, não há sobrevivência, é muito raro haver sobreviventes, morre muita gente e é aquele tipo de acidente, a gente sempre diz, não tem uma causa só, né? A causa do acidente aéreo são várias causas, isso demora, é um choque geral. Então, eu acho que o poder público também fica perplexo, como nós, como todo mundo, mas age na medida do possível, porque a apuração, o Bruno traz aí um mês para essa apuração, acho rápida, porque a nossa experiência a qual você aludiu, de acidentes aéreos, demoram. Um que me vem imediatamente à cabeça é do Eduardo Campos, em 2014, demorou indenização das casas que foram atingidas até hoje. Hoje mesmo tem uma matéria na Folha de São Paulo falando isso. Então, é tudo muito demorado, muito sofrido. E o que se precisa? Qual é a preocupação imediata? Obviamente, é das famílias. Com a aflição das famílias pela perda, exatamente para tentar obter uma explicação. E essa explicação, o que é mais duro, gente, é que essa explicação, no momento, porque as pessoas precisam racionalizar para poder compreender
tentar compreender minimamente por que aquilo aconteceu. Só que isso não vem tão rápido. A gente viu os relatos dos repórteres agora, todos esses aspectos estão em andamento, mas tudo é muito demorado, muito sofrido. Portanto, o atendimento às famílias, me parece que seja por parte do poder público algo absolutamente urgente e tem que ser feito de uma maneira muito adequada. Pois é, a Dora lembra esse acidente com o Eduardo Campos, candidato à presidência da República em 2014. Esse acidente completa 10 anos nesta terça-feira, dia 13 de agosto, em Santos. Bom, Nelson Kobayashi, bem-vindo também aqui ao Jornal Jovem Pan mais uma vez. E a gente começa, mais uma vez pessoas se aproveitando dessa tragédia. Tem todo esse trabalho de identificação dos corpos, que não é algo fácil, é muito minucioso. E o apoio do Ministério Público aqui de São Paulo nesses trabalhos. Koba. Muito boa noite, Thiago. Boa noite, Dora. Bem-vinda de volta. Boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. E, de fato, estamos diante de um fato grave, um acidente aéreo que já não acontecia em voos comerciais há 17 anos. O último havia sido exatamente aquele voo da TAM. E naturalmente, que envolvendo tantas vítimas, 62 vítimas no total, comove a todo o Brasil. E aí, naturalmente, também há aí um trabalho muito grande a ser feito, primeiro pela própria companhia aérea e por todos os envolvidos, porque é importante lembrar que, neste caso, como há uma relação de consumo, toda a cadeia de consumo se torna também responsável, não só a companhia aérea que operava o voo, mas eventuais outras companhias que tivessem vendido este voo, como é comum no sistema aéreo. Pessoas que compraram essas passagens por sites específicos, ou de milhas, ou de organização de viagens, esses sites também respondem, tudo isso conforme diz o Código de Defesa do Consumidor. Então, há muitos responsáveis e, nesse primeiro momento, o principal direito desses familiares é justamente as informações. Em um segundo momento, também o acolhimento, traslado, funeral, as pessoas que tiveram que se deslocar até São Paulo, hospedagem, alimentação, todo esse amparo inicial deve ser de responsabilidade dessas empresas envolvidas, em específico da companhia aérea. E depois, naturalmente, haverá o momento em que se discutirá também as indenizações a todas essas famílias. Você falou, Thiago, sobre a atuação do Ministério Público. É uma atuação muito importante, porque já há um entendimento consolidado na Justiça brasileira de que o Ministério Público pode atuar, mesmo em situações em que há discussão de direitos que não são direitos coletivos, nem são direitos difusos, mas são os direitos individuais dessas famílias enquanto direitos homogêneos. Há esta permissão da Justiça para que o Ministério Público atue e acompanhe, porque diante de um caso de tamanha repercussão, há um interesse público envolvido. As questões que surgirem neste caso em específico vão refletir em novos voos, em novos protocolos, em cuidados que impactarão toda a sociedade. Por isso a importância do Ministério Público acompanhar, não só em relação aos direitos que envolvem os familiares, mas também, agora também, com essas questões criminais envolvendo perfis falsos de pessoas que querem cometer o crime de estelionato, se aproveitando economicamente em cima de uma tragédia e às vezes até sequestrando, roubando desses familiares um momento de luto, um momento tão importante que deveria ser respeitado.